Juan Carlos, do ranking dos políticos, diretor do ranking dos políticos, por favor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senador Girão, um dos senadores mais combativos da nossa República, né, do nosso Senado. Senador, amanhã nós teremos uma batalha de Davi contra Golias invertida, né? Uma batalha hercúlea, onde o Golias é Davi e o Davi é Golias, né? Essa é a grande verdade. Tenho duas perguntas, né? Para mim fica muito claro, a sua agenda está posta. É uma agenda, eu não diria com um pacote anti-STF, eu diria um pacote pró-Brasil, né? Nós deveríamos colocar dessa forma ou pensarmos, né, dessa forma. Mas quais seriam as suas pautas pró-economia no momento em que amanhã, no dia de amanhã, teremos aumento de diesel, aumento de combustível, no momento em que o brasileiro começa a questionar e a desaprovar o governo Lula, muito em virtude da postura econômica do atual governo. Então, o que o senhor vislumbra para a economia enquanto oposição ao longo desse ano? E se houve alguma tentativa de diálogo justamente com o Davi Alcolumbre, se ocorrido esse diálogo, como ele teria, quais seriam as falas dele com relação à sua agenda, né, a proposta da oposição? Vamos lá. Em primeiro lugar, dizer que quem conhece o Diego Amorim, esse grande jornalista, sabe do quão doce ele é. É um cara agradável e todo mundo gosta dele. Olha, eu não sabia desse detalhe, mas para mim o Diego é uma unanimidade entre gente do PT, porque a gente conversa com todo mundo. E eu não sabia desse fato. Né? Então, assim, a gente tem que receber crítica. Sim. Acusaram tanto o Bolsonaro, né, na época do golpe, não sei o quê, mas ele ia, conversava, o jeito dele, a forma dele. Inclusive, eu sou favorável à reversão da inegibilidade dele. Né? Eu acho que isso aí é uma caçada que estão fazendo com a família, com eles, não é correto. Pautas econômicas, a gente está vendo o preço subir. A gente está vendo uma irresponsabilidade fiscal nesse governo sem precedentes na história. É um filme de terror que a gente está vendo agora, e que o Senado precisa ter altivez nesse momento para chegar e dizer, peraí, vem cá, como é que a gente pode fazer a nossa parte também? O Senado pode dar o exemplo, porque o exemplo precisa vir de cima. Se o governo Lula não faz o exemplo, né, e o Senado tem oportunidade de, como presidente, conversar, trazer, decidir certas situações, o Senado tem que começar também a mostrar, dar o exemplo. Né? Com tantas mordomias, com tantas regalias. Eu abri mão disso tudo. Por que o Senado não pode? O senador, quero repetir, Lazier Martins fez um projeto de resolução interna que diminuía 500 milhões de reais do orçamento do Senado sem muita profundidade. Ele fez um estudo com a Fundação Getúlio Vargas. Só de excesso. Fora o que dá para você mergulhar mais ainda e cortar. E eu acredito que essa relação institucional... Eu, por exemplo, sou oposição ao governo Lula. Todo mundo sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, como presidente do Senado, vou manter o diálogo, vou buscar o diálogo. Eu já votei projetos do governo Lula, como, por exemplo, os Mais Médicos. Depois da nossa deputada Adriana Ventura, lá na Câmara, ter feito um grande debate, tirado certas marmotas dentro do projeto, eu votei a favor. Né? Então a gente precisa ter bom senso. O que for para o bem do Brasil, para o bem dos brasileiros, nós vamos estar a favor. Eu votei contra todo tipo de aumento de imposto. DPVAT, taxa da blusinha, né? A diminuição dos combustíveis na época do governo, votei a favor. E o que tiver que fazer nesse sentido para segurar o Brasil nesse abismo que o governo Lula quer jogar, sabe lá com quais propósitos. É para a China vir socorrer a gente? Eu não sei o que é que tá, porque é um negócio tão surreal, o Janja Palosa, essas gastanças todas aí, com a grande mídia, no aspecto de que a gente está vendo, né, o que é que está acontecendo. Então, assim, pode ter certeza que nós vamos ter muita austeridade com relação ao Senado. Fim do foro privilegiado, que a gente já votou no Senado, está há 6 anos parado na Câmara. O presidente do Congresso tem força para isso, para negociar com o presidente da Câmara para votar isso. Por que não foi feito até hoje? O fim da questão das decisões monocráticas, votada no Senado, parada na Câmara, nós vamos retomar
essa questão também. A PEC antidrogas. Um ativismo absurdo do Supremo Tribunal Federal, quando o Congresso Nacional já tinha decidido 2 vezes tolerância zero. Tanto no governo Lula como no governo Bolsonaro, nós votamos zero. Aí vai lá o Supremo e libera quantidade de porte. Nós dissemos não no Senado, a oposição forte liderou isso. E agora está parado na Câmara. Eu, como presidente do Senado, vou chegar junto para que a gente possa colocar essas pautas de interesse nacional em andamento. Deixa eu te colocar uma questão aqui. Você falou de coerência, né? Eu acho que esse também é um outro aspecto para quem nos assiste, né? Eu acho que, assim, muitas vezes você está preocupado, né, com o que o fulano fala, o outro deixa de falar. Eu acho que, assim, as ações, os exemplos, eles comandam. Então, assim, o que você deve buscar num político? Além do espírito democrático, dessa percepção de que precisa prestar contas, de que precisa responder, né, de que não está sozinho no planeta e de que o poder não é dele, é uma concessão. A outra é a coerência das pautas. Eu acho que a gente está carente de coerência. A gente está carente de políticos que mantenham no seu dia a dia, da prática política, ainda que com todas as restrições e limitações que a gente sabe que são necessárias, são do jogo, mas que mantenham essa coerência. Então, claro, na política, de vez em quando você precisa fazer concessão, né, para poder apoiar o projeto de terceiros, para lá na frente o sujeito apoiar o seu, mas isso tem um drive, né? Tem coisas que você não pode apoiar de jeito nenhum, tem coisas que você não vai assinar, porque são as convicções que você tem, são os valores que você carrega. Isso. E são esses valores que você colocou na campanha para convencer o eleitor a votar em você. Então, quando você coloca esses valores de lado e pula para o outro lado do balcão sob o argumento que precisa fazer a política, aí eu acho que Aí a questão é, mas se fosse para fazer isso, eu tinha votado no Beltrano, isso, no Ciclano. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa cobrar das autoridades, não importa de quem seja, coerência. Eu, se fosse, por exemplo, eleitor do Lula, coisa que não sou, e nunca serei, e nunca fui, desde garoto, mas se eu fosse eleitor do Lula, isso aqui é um recado para os esquerdistas que estão no chat, eu cobraria coerência. Cobraria do Lula. Você não prometeu picanha? Então agora eu quero a picanha que você prometeu. Tá? Como é que agora você está... O que você está querendo, está fazendo o serviço dos banqueiros e não o da população? Então, assim, é preciso que você tenha coerência na sua pauta de valores. Senão não adianta nada, senão vale tudo completo, é uma disputa só pelo poder em si mesmo, pelo poder político, pelo poder econômico, e acabou. E cada um por si. Aí é a sociedade que se dane. Né? Então acho que a gente precisa ter esse drive, né? Coerência e transparência. Coerência e transparência, por exemplo, nessa questão mesmo, você citou da Janja. Né? O Lula falava, vou acabar com o secretismo. Aí a primeira coisa que ele faz, 100 anos de solidão, 100 anos de segredo, em cima dos gastos da Janja. O que a Janja está fazendo com o nosso dinheiro? E o dinheiro é de todos nós, inclusive do eleitor do Lula, do eleitor de esquerda. Então você está tendo o seu dinheiro sendo gasto de uma maneira que você não tem a mínima ideia do porquê. E o pior, quando você começa a pensar, raciocinar, mas 100 anos? Que deve ter alguma coisa muito errada aí para você esconder um gasto público por 100 anos. Muito, muito, muito errada. E eu lembro que lá, quando o Lula substituiu o Fernando Henrique, o PT, o Lula, fizeram um escarcéu com o negócio de cartão corporativo, que estava começando a ser instalado ainda na época do Fernando Henrique. Nem chamava cartão corporativo. E ele era usado realmente para questões muito pontuais. Hoje o cartão corporativo Black, Infinity, o sujeito faz o que quer, gasta no que não pode, burla licitação com cartão corporativo. E parece que o Senado se agachou, está de cócoras até hoje, né, porque
não faz o seu trabalho.